Bem, a governança corporativa, elas são, na verdade, uma governança, são práticas voluntárias, né? Então, as empresas, elas tomam a decisão de aplicar esse processo. O que a gente vem notando é que muitas empresas que estão com capital aberto hoje na Bolsa estão aderindo a essa prática, né? Isso significa o quê? Que você tem uma maior responsabilidade com as empresas e com o acionista, né? Na verdade, com o acionista minoritário, inclusive, tá certo? Então, você tem uma responsabilidade maior com eles e você tem também um interesse de mostrar a eles uma transparência da empresa. Então, isso é muito bom, porque o acionista fica sabendo exatamente como a empresa vem adotando as suas atividades. Eu cito, por exemplo, o caso de uma empresa que vai vender o seu capital, vai vender parte do seu capital. O acionista minoritário, ele vai fazer parte desse recebimento também. Dependendo do grau da governança, você consegue até o valor total da venda. Ou seja, o acionista minoritário ele consegue participar, né, de uma forma praticamente igualitária, né, aos demais acionistas. Então, eu acredito que isso é um processo que vai se consolidar aqui no Brasil. É realmente um processo de transparência, como eu falei no início, é voluntário, mas muito importante para os acionistas de uma forma geral, porque você tem uma transparência muito grande, seja no conselho de administração, seja no recebimento dos dividendos, né? Na participação total da venda do capital, claro, e também em outros processos como mudanças de tecnologia, conhecimento da própria empresa. Isso é feito através do diretor de relações com o mercado. Então, essa prática voluntária, eu diria que é bastante importante para o acionista. Então, a análise fundamentalista, ela é uma das vertentes, né, da análise de precificação de ações. Ela é um estudo prévio que se faz da empresa. Eu falo prévio por quê? Porque você vai analisar conceitos relacionados a aspectos contábeis, né? Ou seja, como que a empresa vem trabalhando a questão da sua liquidez, como que ela vem trabalhando a questão do seu endividamento, a parte da rentabilidade da empresa, né? Como é que ela atua, né? Como é que está a sua performance em relação à questão rentável, né? Então, é uma análise que, além de olhar as questões históricas, né, as questões do passado, ela também faz projeções, né? Então, baseado nos números anteriores, né, nos números que você tem lá da contabilidade, você também tem a questão de projeção. Projeção, por exemplo, de vendas, projeção de custos, né? E isso faz com que você tenha uma ideia, o acionista tenha uma ideia de como é que a empresa poderá ter o seu valor, né, o valor da empresa lá na frente, que é o mais importante, né, para você poder tomar decisão, comprar ou vender ou não fazer nada com o seu capital. O financiamento via mercado de capitais, ele se dá na venda, né, no chamado mercado primário, ou seja, quando a empresa ela abriu o capital, e aí a primeira abertura tem uma sigla em inglês, o IPO, né, que é o Initial Public Offering, quando a empresa vende parte do seu capital. Essa entrada de capital à empresa ela é muito importante, que é um financiamento, porque ela pode dar né, uma possibilidade da empresa aumentar o seu investimento, por exemplo, adquirindo partes de outras empresas
ou seja, você tendo uma maior possibilidade de investimentos. Outra situação é você liquidar parte do seu endividamento, seria uma segunda situação, como financiamento, né, como abertura de capital. Sem falar, por exemplo, a questão da estruturação societária, porque você pode também passar, né, a sua participação familiar por uma participação mais profissional. Então, na verdade, a abertura de capital, a participação, né, em um financiamento via mercado de capitais, ela se torna uma vitrine para a empresa, tá certo? E como uma vitrine, a empresa acaba tendo uma visão global, tendo uma participação global no mercado, eu diria até mundial, tá certo? Então, existem vários itens que a gente poderia colocar aqui como atividades importantes de financiamento. Dentre elas, principalmente, eu diria, a questão de investimentos. Você pode ter hoje uma possibilidade muito maior de investimento, né? Eu diria o exemplo maior, a Petrobras, né? A Petrobras como o investimento no pré-sal, tá certo? Ela fez uma captação maciça em 2010, para quê? Para investir no pré-sal, tá certo? Então, diria que são várias as vantagens hoje de financiamento via mercado de capitais. As empresas médias, né, as grandes empresas, todas elas estão aptas a participar de uma abertura de capital. O importante, né, para responder essa pergunta, né, o importante é que a empresa tenha conhecimento das suas obrigações, tá certo? Às vezes, uma empresa que tem um capital X, ela deseja abrir o seu capital, mas é importante que ela conheça as suas obrigações. Essas obrigações são responsabilidades, né, que a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, faz com que, são regras, né, que faz com que a empresa tenha que ter, né, pode determinar um certo custo para a empresa. Então, a empresa tem que ter conhecimento, consciência das suas responsabilidades e dos custos, tá certo? Respondendo à pergunta, se elas estão aptas, né, eu diria que algumas sim e outras não, tá certo? O que eu acho que é importante é que elas tenham conhecimento do funcionamento, da responsabilidade, para poder fazer parte desse mercado. As vantagens são muitas, né? E também existem as suas responsabilidades. Então, é necessário você pesar numa balança o que é vantajoso e o que é também de custo, tá certo? Então, acho que é importante que a empresa conheça e, uma vez fazendo parte do mercado aberto, né, do mercado de capitais, abrindo o seu capital, ela vai sim ter uma série de vantagens importantes.